termos simulados de audiência, simulados de debates, simulados de júri, para que o advogado saiba se postar. Inclusive, nessas questões de prerrogativas, a gente tem sim que ter a nossa Procuradoria de Prerrogativas funcionando, aparelhada, em condições de reagir. Mas a gente tem que ter uma postura proativa também, né? Eu acho que o meu papel como presidente da Ordem, acredito que chego lá, o meu papel como presidente da Ordem passa por uma ação institucional. Nós vivemos, a partir da pandemia, uma alteração em processos e procedimentos que não levou em consideração o advogado, não levou em consideração a advocacia e o nosso trabalho. A gente vê hoje esses julgamentos virtuais de uma semana em que você sabe que o julgamento começou e depois você recebe a resposta. Você não pode fazer um esclarecimento de fato, você não advoga, você não tem oportunidade de advogar, você fica só vendo o processo ser julgado. E o primeiro procedimento de julgamento virtual estabelecido foi o do Supremo Tribunal. E eu, muitas vezes, embora a sustentação oral seja uma falsidade, que ninguém ouve, a gente sabe disso, mas, ao mesmo tempo, no primeiro momento em que o relator dá o voto dele, você vê esse voto. Você vê esse voto disponível no julgamento que o Supremo criou a partir da advocacia, discutindo com a advocacia, em outros tempos. O presidente era o ministro Toffoli, e ele ouviu a advocacia, e ali foi estabelecido esse procedimento. E ali você tem o voto do relator, depois cada voto que é proferido aparece ali. E você tem a oportunidade de advogar. Você tem a oportunidade de fazer esclarecimento de fato, você tem a oportunidade de distribuir memoriais, você tem a oportunidade de correr atrás dos outros julgadores, e é realmente um julgamento. Agora, isso não acontece no STJ, isso não acontece no TRF, isso não acontece no TJ, isso não acontece nas instâncias administrativas, e eu não vejo a Ordem reagindo. Inclusive, era a próxima pergunta que eu ia te fazer, era justamente nesse sentido, porque hoje é muito comum o advogado querer ter o acesso ao juiz e pedir para que o advogado mande áudio, para que, não tem horário, e a tecnologia ela é muito boa, então eu, como entusiasta da tecnologia, a gente vê que os avanços são interessantes, só que quando isso acontece de uma forma sem ter uma consultoria ao advogado e imposto de uma certa forma para o advogado ter que se virar com o que tem com ele e diminuindo a capacidade dele, acaba sendo bem complicado. Então, a Ordem, com certeza, tem um papel fundamental em poder brigar pela profissão, pelo advogado nesse sentido. E aí a gente perguntar justamente isso. Qual proposta que você tem e como você vê isso para tentar bater de frente com isso, né? Para lutar para que seja respeitado o direito do advogado e que venha a ser efetiva essa horizontalidade que hoje, de novo, a gente vê justamente uma comunicação vertical nessa situação, né? Só a imposição disso. Luiz, isso é uma luta. Sabe, eu tenho lido muito sobre a advocacia e esses dias, pegando história de ordem, já em 47 a gente brigava por prerrogativas. Então, essa é uma luta antiga. O juiz se sente muito confortável em julgar sozinho, sem um advogado, quando, na realidade, nós somos a defesa técnica do cidadão. Nós somos contratados para fazer esse serviço e a gente tem que ser ouvido. Essa é uma luta, eu não vou dizer para vocês que eu vou ganhar, porque é como a democracia, né? Está em eterna construção. Mas essa luta por prerrogativas eu vou fazer. E eu falava antes da escola da advocacia, e era o ponto onde eu ia chegar, né? Essa prerrogativa começa com o advogado. O advogado tem que se dar respeito. O advogado tem que saber não baixar a cabeça. Aí você falou da questão das audiências hoje, virtuais, né? E isso é uma piada, sabe? Você tem que ter 15 plataformas, porque cada juiz quer te ouvir de um jeito. Aí você tem que ter as 15 plataformas funcionando e saber usar cada uma delas. Isso começou desde o protocolo, né? Porque o protocolo tem um PJE, um sistema de protocolamento para cada estado, porque o orçamento ali tem estadual. Um que é Brajude, Projude, aqui é PJE, cada um. Aí você tem que se virar. Você tem que Enquanto se virar. Enquanto o CNJ tinha que unificar isso, ele simplesmente não unifica. Isso, né? Eles têm uma estrutura no judiciário, uma estrutura grande, uma estrutura que a gente paga. E hoje quem está fazendo o serviço do cartório é a gente. A gente que, na hora de sentar para distribuir uma ação, você tem que fazer um curso hoje para você conseguir distribuir uma ação, porque você tem que preencher 50 campos e
foi transferido todo o ônus para a advocacia, que era um serviço a ser feito pela administração pública, que é remunerada para isso. Você pode, se você preencher errado ali na hora de distribuir, você toma a emenda inicial, seu processo é redistribuído. Às vezes, seu processo estava com um pedido liminar de urgência, que era para ser analisado em 24 horas, não ser um caso de saúde. Ah, não, doutor, mas o senhor lá na aba 3, na hora de colocar você não colocou. Você fala, poxa, mas antes a gente só chegava aqui e deixava e... Isso é trabalho de cartório. Isso não é trabalho de advogado. Quem tinha que estar fazendo esse trabalho eram eles, não a gente. Inclusive, esse é o trabalho mais fácil de ser automatizado. Sim, por sinal. Esse trabalho mas eu acho que há muita transferência de responsabilidade para a advocacia e, de certa forma, nós temos um problema de mercado, um problema econômico, um problema financeiro, que é o seguinte. Nos últimos 10 anos, eu poderia dizer, quando começou a modernização, foram transferidas várias responsabilidades para a gente. Desde a gente começar a ter que dominar múltiplos sistemas, múltiplos softwares, múltiplas plataformas. Uma plataforma é formato de um jeito, por exemplo, o senhor falou que não trabalha com o trabalho, mas lá Se você puder tirar o senhor, eu fico agradecido. Beleza, eu vou chamar de Evandro. Eu fico com essa vontade. O Evandro comentou aqui com a gente que não atua na Justiça do Trabalho. O meu escritório é um escritório full service que eu acabo atuando no trabalho, previdenciário, contencioso, e aí eu não tenho um domínio de todas as áreas, mas eu vou conversando com os chefes associados de cada banca e eu vejo... algumas vezes eu não consigo acessar um processo na Justiça do Trabalho porque eu não sei, eu preciso chegar, e eu sou novo. Não, porque o assinador é o chodo, é um diferente que você teria que baixar uma outra raiz de certificados. Eu falo, mas eu sou advogado, jovem, me formei e eu já não sei trabalhar, eu já não consigo acessar os autos de um processo. Então, assim, tudo isso eu acredito que foi decorrência dessa verticalização e de uma posição via resoluções, portarias, que não são normas processuais federais, às quais nós não reagimos a tempo. Nós perdemos o timing de muitas dessas discussões. Né? E que muitas vezes violam o Código de Processo Civil. E hoje a gente vive essa situação que a gente estava comentando aqui, né? Das várias plataformas, cada juiz recebe de um jeito. E a gente toma o chamado chá de telefone. Sabe o que é um chá de telefone? Sim. É o juiz que diz de manhã que vai te ligar e você tem que passar o dia inteiro. Você vai até o banheiro carregando o telefone, porque se ele ligar, você tem que atender. Sim. E você fica esperando que o juiz te ligue, e às vezes ele te liga 9h30 da noite, você está com seus filhos, ou não liga, mas se ligar e não atender, você perdeu a audiência. É verdade. E aí eu fico extremamente preocupado, porque assim, vamos trabalhar aqui com prazos peremptórios e prazos processuais que ocorrem preclusão. Olha só, existem casos que são preclusivos, que é participar de uma audiência, você perdeu a audiência, porque você tem que ficar à mercê de um telefonema. Nunca existiu previsão processual federal para isso. São construções que estão sendo feitas, eu entendo a peculiaridade do momento que nós vamos passando, da pandemia, mas elas estão sendo construídas para a bel prazer, para atender interesses de comodidade do judiciário. Isso é complicado. Por quê? Quando a gente volta a falar que o advogado ele é essencial para o funcionamento da justiça, a nossa profissão não é exclusivamente uma profissão de mercado, como outras, não que a gente queira também colocar num pedestal acima, mas nós exercemos o mundo público. A todo momento se diz isso, né? Qualquer evento que você vai, não, porque a advocacia... E aí o quanto disso não é da boca para fora, porque na hora do nosso dia a dia, do nosso cotidiano, a gente acaba se sentindo persona não grata. Nas instituições, você chega nas autarquias federais, vou até passar a bola de novo, vou levantar a bola para você. A gente precisa ter acesso a processos administrativos e o nosso Estatuto Federal diz que a gente tem acesso a qualquer repartição, a qualquer sala, e lá tem uma palavra que eu gosto que é chancela. Você não precisa se limitar, você pode transitar, porque aquilo ali é a coisa pública e o advogado ele é o protagonista disso, ele é que provoca, o judiciário só responde meio provocação. Mas você chega hoje no Detran, a uma autarquia administrativa distrital,
e estadual nos demais estados. Você chega no PROCON, que eu já tive a oportunidade de ir também, que é uma autarquia especial vinculada ao Ministério da Justiça. Você chega no próprio INSS, autarquia federal. Se você quiser ter vista de um processo, você não tem. As pessoas nem sabem o que é advogado. Você chega lá e fala, não, eu queria ter vista do processo. O cara fala, como assim? Eu sou advogado, tenho procuração. Ah, doutor, não sei. Então, assim, a administração pública também não está preparada para receber a advocacia. O lugar que está um pouquinho mais preparado, que está mais acostumado com a gente, é o Poder Judiciário, e a gente já é persona não grata lá. E aí, assim, o que a gente poderia fazer para reverter isso? Você acha que a gente perdeu muito o time nessa discussão? Ou como está tudo sempre em construção, ainda é o momento da gente se fortalecer? Lutar, Júlio. E assim, eu costumo repetir isso. A ordem é grande. A gente tem condição, num momento como esse, quer dizer, o atual gestor da ordem diz, eu não consegui fazer, por isso vem para a reeleição, né? Ele que sempre se disse contra a reeleição, ele vem para a reeleição dizendo, veio uma pandemia, eu não consegui fazer nada. A minha resposta é, apesar da pandemia, você não conseguiu fazer nada. Quer dizer, era o momento da ordem agir. Então, nós tivemos essa modificação de processos e procedimentos e era muito importante, a ordem consegue fazer isso. Juntar processualistas para discutir, através do Código de Processo Civil, a forma com que esses processos e procedimentos serão instaurados em respeito à advocacia. A gente tem gente para isso, a gente consegue fazer isso. Só que não foi feito. Então, efetivamente, esse é um período que a gente perdeu tempo, sim. Agora, eu não vejo como uma coisa irremediável. É um trabalho que a ordem tem que fazer, eu pretendo fazer esse trabalho e acho que o judiciário precisa encontrar formas de atuar, apesar de forma virtual. Foi uma aceleração de uma coisa que a gente já esperava. A gente esperava que os processos fossem cada vez mais virtualizados. Coisas que eram para acontecer daqui a uns 10 anos, a pandemia acabou forçando para que acontecesse tudo. E a gente tem um código de processo novo e, de repente, a parte da advocacia foi esquecida. Então, é um resgate, né? Nós vamos ter que resgatar a nossa atuação, trazer de volta o respeito e o orgulho de ser advogado. E quando eu falo da escola de advocacia, é muito isso. É o advogado saber olhar de forma horizontal para o Ministério Público e para o juiz e saber dos seus direitos como representante do cidadão quando se apresenta diante do judiciário de instâncias administrativas. Sobre a escola da advocacia,